O Ministério da Economia justificou a redução de 35% do IPI para todo o país e descartou a possibilidade de reverter a redução dos 25% para os produtos fabricados aqui no Polo Industrial de Manaus. É aquilo que a gente já vem falando há alguns dias. Igor Damasceno chega mais uma vez, porque está a par do assunto e traz todos os detalhes para a gente dessa coletiva de imprensa e dos números apresentados pelo Ministério da Economia, que justifica que isso faz um bem enorme para o Brasil, né? Como se a gente aqui do Amazonas não fizesse parte desse enorme país também. É com você, Igor. Boa noite. Complicado, hein, Amaral? Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Acrítica Notícia. Olha, esse novo decreto do governo federal prevê uma excepcionalidade, digamos que parcial. Vou explicar melhor. É que o novo decreto prevê o aumento do corte do IPI para 35%, exceto para os produtos que são fabricados na Zona Franca de Manaus, que continuam com um corte de 25% do imposto, conforme foi determinado no último decreto que a gente divulgou aqui. O problema é que esse não é o acordo que foi firmado entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Lima. Na última reunião que aconteceu aqui em Brasília, na quarta-feira, o presidente se comprometeu com o governador a excepcionalizar de forma total os produtos que são fabricados na Zona Franca. Hoje, em coletiva de imprensa virtual, nós tivemos aí uma surpresa. Secretários da equipe econômica do ministro Paulo Guedes se reuniram com jornalistas virtualmente e disseram que esse corte de 35% só não foi maior porque Paulo Guedes, o ministro da Economia, levou em consideração a Zona Franca de Manaus. O secretário Claudimir Malaquias, que faz parte da Receita Federal, está diretamente envolvido nesse decreto. O que ele disse? Que para a equipe econômica de Paulo Guedes, essa diferença de 10% entre o restante do país e a Zona Franca de Manaus garante a competitividade para o estado do Amazonas. Vamos ouvir o que ele disse. Os cálculos que foram projetados para o efeito dessa medida, foram excepcionados, como a gente teve a oportunidade de dizer, explicar, essas NCMs. Então, todas as vendas correspondentes a esses produtos não entraram no cálculo do impacto. Obviamente, porque eles vão permanecer com a alíquota mais elevada, justamente com essa finalidade de preservar a competitividade dos produtos que saem daquela região. Olha, agora o mais assombroso foi o que disse a secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Consentino. Vou deixar vocês verem o que ela falou e depois eu comento. Acompanhe. A decisão do governo federal é essa que está no decreto de hoje, que a gente entende que conjuga um estímulo muito positivo para mais de 1 milhão de empresas de forma direta e indireta no Brasil todo, sob a forma de aumento de competitividade e produtividade, de redução de custos de mercadorias para toda a população brasileira, preservando ainda a essência da competitividade da Zona Franca de Manaus. O que se buscou foi um equilíbrio geral das duas coisas. E só para reforçar, então, porque veio aqui, não tem essa possibilidade de retirar os 25 da Zona Franca. É uma pergunta aqui do Igor Damasceno, da TV Acrítica. Que eu saiba, não. Olha, eu fiz questão de pedir para a nossa edição deixar a pergunta e a resposta na íntegra, porque pelo que a gente vê aí, há um problema de comunicação entre a equipe econômica de Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro. Repare que a secretária Daniela Consentino disse que não há previsão de corte do corte desse decreto que prevê aí a redução de 25% do IPI para todo o país. Como assim não há essa previsão? O presidente Jair Bolsonaro, há 2 meses, vem se comprometendo, vem dizendo ao governador Wilson Lima que vai revogar, que vai excepcionalizar os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Reforçou isso anteontem e aí simplesmente a secretária Daniela Consentino disse que não há essa previsão. Olha, ou há alguma notícia que está por vir, ou realmente há falha de comunicação entre a equipe econômica do ministro Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro, porque o acordo dele com o governo do Amazonas não tem chegado à equipe econômica, viu, Amaral? Pois é, Igor Damasceno, lamentavelmente a gente vê uma postura completamente ignorante em relação ao polo industrial de Manaus e ao arranjo produtivo industrial que é desenvolvido aqui. Muito obrigado pelas suas informações ao vivo com a gente aqui no Acrítica Notícia.